Bem, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Café Filosófico e hoje nós estamos recebendo um mineiro de Passa Quatro, foi uma grande liderança estudantil na década de 60, nos anos 60, presidente da União Nacional dos Estudantes, foi preso político, exilado, viveu um período em Cuba, depois voltou clandestinamente para o Brasil, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, um dos mais importantes ministros do governo Lula, e hoje faz as suas memórias, apresenta essas memórias aqui em Petrolina, através de uma obra, pela editora Geração. Nós estamos falando de Zé Disseu, e a gente tem a alegria de receber esse companheiro aqui para falarmos um pouco da sua trajetória política e de política, evidentemente. Zé, obrigado por estar conosco aqui no Café Filosófico, aqui em Petrolina, e muito bom saber que você está fazendo essas memórias. E eu já começo perguntando a ti, porque pensando filosoficamente, pensando ali aristotelicamente, todos nós somos animais políticos e você é um animal político intenso, né? Fazer memória é fazer também política? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer ao Café Filosófico, dizer da minha alegria de estar de volta a Pernambuco, estar em Petrolina. Pernambuco faz parte da minha vida porque eu vivi clandestino aqui 2 vezes. Sim. No começo da década de 70 e depois na metade da década de 70. Memória é fazer política. Eu escrevi esse livro para minha filha, que ela me viu ser preso 3 vezes, depois uma 4ª. E a mãe, Simone Patrícia, minha esposa, quando eu chamo ela de companheira, ela fica brava. Eu sou tua paixão, tua amada, eu sou tua companheira. Minha esposa insistiu muito comigo. E fiz para as gerações futuras, né? Os jovens de hoje para as gerações futuras. Eu quis contar a história da minha geração, a geração de 68, que é uma geração que fez uma revolução cultural, antes de mais nada. Sim. Não é só a luta contra a ditadura, ou da luta armada. É a geração do cinema novo, do teatro de vanguarda, da revolução na literatura, nas artes plásticas. Eu sempre conto que os jornais foram modernizados na década de 70. Foram repaginados, né? Totalmente diagramados de outra forma. A fotografia ganhou um destaque, os grandes títulos, mas tudo isso nós fizemos nos cartazes do movimento estudantil, nas revistas do movimento estudantil. Os alunos de arquitetura já estavam inovando a diagramação. E também a iluminação, o cenário, o cinema novo. Nós já estávamos fazendo isso. E na política, nós estávamos inovando à medida que as mulheres começaram a participar ativamente. Você pode ver que tem várias heroínas brasileiras que lutaram contra a ditadura e foram assassinadas, como a Yara Vilberg, a Elenira, tantas outras que lutaram. Eu acredito que eu fiz política escrevendo esse livro. Quis contar também o que foi a ditadura. O que foi o surgimento do PT? Como é que nós lutamos contra a ditadura? Como é que nós a derrotamos? Como é que foi construído o PT? E o legado do primeiro governo do Lula, que eu parei em 2006. Estou escrevendo, já estou na metade do 2º volume. Eu quis falar do Brasil também. O sonho de um país desenvolvido, justo, igualitário. Não só rico, mas desigual, né? E totalmente injusto, né? Como é hoje. Então eu falo também das origens do PT. O PT não surge só com as greves do ABC em 1980. O PT é herdeiro da tradição trabalhista, tem que ser nacionalista, do monarquismo, do socialismo, do trotskismo. O PT, isso tudo compôs o PT. As SEB, as pastorais. Né? Eu gostaria de estar puxando um pouco esse fio, puxando esse fio contigo. O ambiente da década de 60, como você está colocando, é um ambiente bastante propício para
toda a formação ali do movimento estudantil também, né? Tem uma consciência política, um ambiente revolucionário, né? Pensando ideologicamente. E há uma grande influência, inclusive, de todo esse movimento socialista internacional dentro do movimento estudantil aqui no país. Como é que você vê, assim, como é que o movimento estudantil ele influencia na tua formação política e como é que você faz dessa formação um instrumento de luta de enfrentamento à ditadura, né? E vocês serão talvez um dos mais importantes focos, né, dos governos militares. Veja bem, os militares deram golpe depois de tentar dar golpe em 50, 55, 57, 61. Em 55, o Lott deu um contragolpe e deu posse para o JK. Eles não aceitavam, eles queriam enterrar a era Getúlio, como depois o Fernando Henrique disse que ia enterrar. Ou seja, enterrar o Estado Nacional, o Estado de Bem-Estar Social, né? O Brasil como um país autônomo, independente, o nacionalismo. E depois, em 61, eles queriam impedir a posse do Jango. Foram obrigados a aceitar o Jango e puseram para isso, porque o Brizola armou o povo, dividiu o Terceiro Exército e a Brigada Militar ficou ao lado da democracia. E o Brizola fez algo revolucionário, que ele usou as redes. O que eram as redes naquela época? As rádios. Fez a cadeia da legalidade. Os militares deram um golpe, mas foram derrotados em 66 numa eleição. Teve eleição no Rio de Janeiro em 1965. Eles perderam, eles fecharam o regime. Proibiram a eleição para presidente, para governador, para prefeito, de capital, de área de segurança, extinguiram os partidos e começaram a prorrogar o mandato do Castelo Branco, depois elegeram o Costa e Silva presidente, mas de novo há uma revolta, que começa com os estudantes. Os estudantes se levantam por causa da privatização da educação, por causa do corte de verbas, como hoje nós estamos vendo no governo Bolsonaro. Por causa do ataque à cultura, por causa da censura à imprensa, por causa do arrojo salarial, porque também os estudantes eram vítimas do desemprego. Veja bem, a minha geração é a primeira geração que trabalha e mora fora de casa, inclusive as mulheres. É a primeira geração que há cursos noturnos. Então, é uma nova realidade também na universidade. Apesar que a universidade era diminuta comparada com hoje, né? O Brasil era um país de 55, 60 milhões de habitantes, nós não tínhamos 200 mil estudantes no estado. Mas foi essa vanguarda que foi para as ruas contra a ditadura, porque eles fecharam os centros acadêmicos, atlética, proibiram feira de livros, cineclube, proibiram cultura, na verdade, na universidade. E impuseram também o regime das reitorias das universidades, certo? De repressão. Até que o Suplicy de Lacerda, que foi reitor da Universidade do Paraná, é ministro da Educação e faz o decreto-lei famoso, Lei Suplicy, que nós nos levantamos, é um plebiscito nacional onde o não ganhou por mais de 2/3. Sim, não ao fim do centro. O que é um centro acadêmico? É uma entidade surgida pelos estudantes que sustentam, que faz atividade cultural, social, estudantil e reivindicatória. É como se fosse um sindicato dos estudantes. Então, o movimento estudantil, ao mesmo tempo, se choca com uma sociedade rural, conservadora, religiosa, arcaica, um autoritarismo, um patriarcalismo muito forte, um autoritarismo muito grande. Com uma estrutura familiar e uma relação na universidade e na sociedade, com a ditadura fica mais ainda autoritária, se levanta contra isso. Mas, ao mesmo tempo, faz uma revolução cultural. No cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas. É o jovem de 68, é ator e autor, sim, certo? Dessa mudança. Então, é um momento que o mundo também tem a guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o maio francês, mas o movimento estudantil brasileiro é muito brasileiro. Ele começa com a luta contra o nazifascismo, para o Brasil entrar na guerra contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Aí que surge a UNE. A UNE não surge de reivindicação estudantil, a UNE surge da luta política. Depois a UNE continua na luta pelo petróleo é nosso, contra o Estado Novo, também, enquanto o petróleo é nosso. Depois é que a UNE vai lutar por 1/3 da participação dos estudantes nos conselhos e vai lutar pela universidade pública. Então,
faz um seminário em Curitiba. É um processo longo que forma a UNE e o movimento estudantil. Pois é, existe uma crítica, né, de que setores de resistência à ditadura, principalmente os setores de esquerda, eles cumpriram um papel muito importante, mas a luta política daquele momento não tinha participação do povo, né, o povo no sentido mais amplo mesmo da palavra. E essa acusação que existe, né, sobre as possíveis derrotas que ocorreram naquele momento. Hoje nós temos também essa acusação, né, de que PT e os setores de esquerda se afastaram também das bases e tal. Como é que você vê esse paralelo do que aconteceu de resistência naquele período e do que está acontecendo hoje? Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu estou viajando pelo país, já visitei 22 capitais, estou visitando 10 cidades por estado. Sim. Já fiz Bahia, já fiz Minas, Rio, São Paulo, Brasília, vou continuar fazendo, para compreender, para ouvir, para ver. Eu estou vendo aqui o polo, eu estou vendo Juazeiro. A Bahia eu já vi bastante, eu já tive em várias cidades da Bahia, nos últimos 3 anos, né? Quando eu saía da prisão, entrava, quando eu podia viajar. O movimento estudantil teve apoio popular. A ditadura da UAT número 5 não foi por causa das ações armadas. Porque não houve guerrilha no Brasil, guerra civil, luta armada. Houve tentativas de implantar campos de treinamento, tentativas de implantar guerrilha, ações militares. Mas a luta foi estudantil, que tinha apoio nas classes médias. A ditadura, o Juscelino seria eleito presidente de passeio em 65. Se fizesse eleição em 68, os militares e a direita perdiam a eleição. E o povo estava conosco, sim. Outra questão é que quando veio o Nacional número 5, e quando acontece a luta armada, a repressão impediu o povo de se manifestar. Tanto o povo estava conosco que o povo em 74 derrota a ditadura. De 21 senadores, a Arena elege 1, o MDB 16 e 3 independentes. Em alguns estados, a lista de candidatos do PMDB era menor que o número de deputados eleitos. Então, você veja que depois começou o movimento estudantil em 76, as greves operárias, a luta contra a caristia, a luta pela anistia. Então você vê que, que o ciclo retoma. Então o nosso povo, essa tese do povo brasileiro é conservador, como é que elege o Lula 2 vezes e a Dilma 2 vezes? Vamos lembrar que o Getúlio volta ao governo em 50 nos braços do povo e morre nos braços do povo. Ele se suicida, o povo se levanta. Eles iam dar um golpe, para o governo. Eles não conseguem ficar no levante popular. E nas eleições... Inclusive, até com o suicídio do Vargas, você tem uma comoção, né, social grande, né, uma reação Mas grande. ele era visto pelos trabalhadores em geral, no partido PTB, queiramos nós ou não de esquerda, socialista, era o partido da maioria dos trabalhadores. Sim. E os sindicatos que acabaram se libertando, de certa forma, do jugo do Estado, porque aquele sindicalismo do Estado Novo, proto-fascista, sucumbiu à redemocratização de 46, a Constituição. Depois o Dutra fecha tudo. Sim. Veja que eu estou falando sempre dos militares. Sim. Eles estão presentes de 37 a 46, a 45 no governo, o Dutra até 50, volta em 64 até 85. Você vê como é que é. Os militares se levantaram durante a década de 20 várias vezes contra a República Velha, fizeram a República, depois a Armada se levantou contra o Floriano Peixoto, os militares, os tenentes estavam na Revolução de 30, né? Os militares se dividem em 32, uma parte apoia a Revolta Paulista, que não era por uma Constituição, era, na verdade, separatista, era conservadora, mas também com o pretexto de uma Constituição. Eu digo isso porque essa presença dos militares vai ser uma constante, porque o fator que leva os militares a participar da vida política do país, depois, no primeiro momento, é o povo. É quando o povo se organiza, luta, começa a ter partidos, sindicatos, instrumentos e começa a lutar pela distribuição da propriedade, da renda e da riqueza que tem no país. É esse fio aí que é muito importante da gente entender, porque os militares não estão ali para um disciplinamento, para uma ordem, mas para cumprir a ordem capitalista. Como agora nós estamos vendo claramente no Brasil que eles escorregaram para o ultraliberalismo do Guedes, de novo
para uma posição alinhada e alienada com os Estados Unidos. Essa coisa do mundo cristão ocidental, agora é o mundo cristão judaico ocidental. Sim. Nós não mandamos tropa para a República Dominicana para sufocar uma revolução democrática, não era socialista, comunista, nada. O Bosch não era comunista. E agora, nós quase mandamos tropa para a Coreia, foi para a esquerda, os nacionalistas, os democratas que impediram. E agora nós estamos nessa submissão total aos Estados Unidos, sendo que nossos interesses são convergentes com a China. Não é que os Estados Unidos é o nosso concorrente, tanto é que está tomando medidas que nos afetam. Os Estados Unidos é concorrente nosso em energia e alimentos. A China não, a China importa alimentos e energia de nós e pode nos dar a robótica 4.0, o 5G, pode nos dar nanotecnologia, pode nos dar acesso à inteligência artificial. É um país onde nós podemos, com a Índia e com a Rússia, criar um outro campo geopolítico no mundo. Uma das razões da queda do Lula, que no fundo é isso, a queda da Dilma é a queda do Lula, sim, um dominó, começou com o mensalão e foi caindo. Sim. E nós erramos porque não fizemos a leitura correta do mensalão. É, na verdade, por causa não só do projeto de desenvolvimento nacional que nós retomamos, nacionalista, do papel do Estado de bem-estar social, do mercado interno, do papel do Brasil no mundo, do papel do pré-sal, mas também por causa da hegemonia. Os Estados Unidos não é mais uma república, os Estados Unidos é um império. Isso é muito importante. Sim. Os Estados Unidos não é mais uma democracia, uma plutocracia. Você viu o que disse? O retismo é o princípio dentro da... O que disse o Sanders? Que o Von Berger vai comprar a educação. Vai comprar, ele tem 80 bilhões, quem tem 80 gasta 8. Né? Sim. E não percebe. Acho que é muito importante. O autoritarismo e os militares estão juntos. O interesse das elites do Brasil, seja agrária, seja industrial, seja financeira, e os militares estão juntos. E agora eles são uma casta, porque eles fizeram uma reforma da Previdência, se você observar, sim, é um escândalo. Eu falei, por que não dão para os professores? O militar tem que ter uma previdência diferenciada. Lógico, isso aí nós concordamos. Mas também os professores, né? Também os trabalhadores em regime insalubre, né? De alta periculosidade, né? Também os médicos de família, vamos dizer assim, né? Os trabalhadores na sua maioria, né? Precisariam ter os mesmos benefícios. Uma classificação mais restrita, que já está na legislação, que eles estão desmontando agora. Sim. Zé, eu queria voltar um pouquinho mais. Você é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores ele surge em 1980 a partir de uma congregação ali de diversas perspectivas, tanto da herança comunista, do movimento comunista, dos movimentos sociais, mas também de setores da igreja, das comunidades eclesiais de base, dos movimentos populares. E o PT nasce para ser um partido diferente de outros partidos. O que é que tem de diferente no PT e o que é possível apontar de diferença concreta a partir da atuação do PT dos anos 80 para cá? O PT, por exemplo, surge com o compromisso de construir o socialismo também no país, né? Com um viés democrático. O que é que aconteceu concretamente? O que é que mudou? O que é que desandou nesse processo? O PT realmente é isso que você disse. Ele tem raízes nas pastorais, nas SEBs, portanto no catolicismo da teologia da libertação, tem raiz no trotskismo, tem raiz na militância de esquerda que viveu na clandestinidade, lutou na clandestinidade e constituiu várias organizações marxistas-leninistas. Né? Ala Vermelha do PCdoB, NEP e outras trotskistas, Convergência Socialista, Liberdade e Luta, Democracia Socialista, que é o nome que tem hoje. E também milhares de militantes da esquerda que, com a derrota da luta armada, voltaram para o trabalho sindical, de assessoria, para o trabalho de bairro, voltaram a instituições de ensino, movimento operário, de assessoria para a luta, e voltaram para o movimento operário. Portanto, ele bebeu em muitas fontes. E realmente o PT não só é partido primeiro, que houve uma grande luta no PT
para constituí-lo como um partido, porque havia muitos que defendiam que ele era uma frente, que partido eram eles. Depois o PT também é um partido de vocação de governo e de poder, porque havia uma discussão que nós tínhamos que derrubar a ditadura e fazer uma revolução. Também o PT é um partido de vocação de luta, articulação da luta social com a institucional. O problema é que essas duas pernas são muito difíceis de combinar e mantê-las quando, se você olhar o histórico da classe trabalhadora brasileira, como é que ela se constituiu, com a industrialização, com a urbanização. Ela foi reprimida em 17, em 35, em 40, pelo Dutra em 47, em 64. Então também nós chegamos, fomos deixando pelo caminho instituições que foram destruídas, organizações, lideranças, formas de luta e também consistência cultural e teórica, entendeu? Porque os quadros políticos se formam em 30, 40 anos. Né? Muitas pessoas me elogiam e muitas vezes eu digo que eu não rejeito, mas também não aceito, porque a única diferença que eu tenho é que eu sou um sobrevivente e tenho mais experiência. Eu tenho, na verdade, quase 55 anos de experiência de luta política. Eu vivi o Brasil de 65 até hoje. Em 61 eu já compreendi o país, quando o Jânio renunciou. Vagamente, era ainda muito que lado que está a elite, que lado que está o povo. Não era uma compreensão política, não tinha ainda cultura política para isso. As experiências de vida já me ensinaram. O PT não renunciou ao socialismo. E o PT continua um partido democrático, apesar que ele não radicalizou a democracia e está perdendo uma oportunidade fantástica com as redes, com o WhatsApp, com o Twitter. Porque hoje você pode consultar os filiados toda semana. Se você tem 1 milhão de filiados, mas você tem que ter eles 1 milhão. Nós temos 2.300.000 filiados. Vamos supor que seja 1 milhão. Sim. Acho que são mais, vamos supor. Se você todo dia fala com eles, você pode... Só o ato de você falar com os filiados e consultá-los uma vez por mês sobre um tema já é uma propaganda enorme. Tem 1 milhão de pessoas comentando isso, ou seja, 30 milhões de pessoas, ou 50 participam. Eu chego aqui, começo a conversar com 8 pessoas, falo, hoje eu respondi na consulta do PT sobre o problema aqui do investimento aqui na cultura, na região aqui. Por que não tem o turismo aqui desenvolvido? Por que a cultura não recebe apoio aqui? Sim. Então, como o PT também não tem independência, depende do fundo partidário eleitoral, porque se esse 1 milhão de pessoas dessem R$100 para o PT, R$100 por ano, são 100 milhões de reais. Sim. Então, estou dando esses exemplos, porque é preciso radicalizar a democracia do PT. A questão do socialismo, nós precisamos ir retomando, mas antes do socialismo, nós precisamos constituir de novo um projeto para o Brasil. Porque houve um retrocesso grande nesse ano, né? Em um mês. Mas veja só, nós passamos esses 4 governos, 4 mandatos, e a pergunta é, por que a gente não aproveitou mais? Né? Por exemplo, você cumpriu um papel importantíssimo. Mas eu cumpri 30 meses. Se eu tivesse enquanto liderança política. Se eu tivesse cumprido 4 anos no governo, 8, talvez Sim. A história fosse outra. Não por mim, Sim. Mas pelo que eu represento. Né? Porque eu não falo, quando eu falo, eu não estou falando por mim. Sim. Eu estou falando por uma parcela grande da militância do PT, que comigo construiu o PT, comigo me elegeu deputado estadual federal 3 vezes, votou em mim para governador, me elegeu presidente do PT 4 vezes, inclusive a 4ª direta. Eu acredito que nós erramos, falhamos ao não fazer luta política, cultural e ideológica. O Bolsonaro faz todo dia. A não mobilizar o povo, organizar o povo trabalhador. Por exemplo, os filhos do Bolsa Família, as mães do Minha Casa Minha Vida, de estudantes que acessam a universidade, do FIES e do Enem, e assim sucessivamente. Do UNE. Todas as nossas grandes conquistas deviam ter se transformado em formas de luta e organização, porque é assim que eles fazem. Eles estão transformando a PM, os da reserva da PM, ex-policiais e milicianos, as escolas militares estão usando, as redes eles estão usando, eles estão formando um exército de elite. E, através da religião,
usando a religião, mobilizando os evangélicos neopentecostais, que têm todo o direito de fazer política, todo o direito de ter rádio, ter televisão, só não tem direito de vetar outras religiões, tentar combater outras religiões, e não tem direito de misturar o Estado com a religião, de fazer política. Eles têm, porque a Igreja Católica no Brasil fez política a vida toda, Sim, sim. de direita e de esquerda. Sim. Dizer assim. Agora, tem um lado positivo. Existe direita, existe esquerda. Toda aquela conversa fiada, não existe mais esquerda e direita, não existe mais ideologia, tudo conversa fiada. Está aí a ideologia do conservadorismo fundamentalista religioso imperial, porque é o império que propaga isso. E está aí a luta entre duas civilizações, duas épocas. O avanço do mundo em direitos, pluralismo, liberdades, e a visão que se confunde com a visão religiosa, que se apoia na Bíblia, da família tradicional, como se houvesse algum movimento contra a família, contra a religião. Não há nenhum movimento contra a família e a religião. Se você olhar a novela da Globo e ver como o Bolsonaro e toda a base social dele pensa, você vê que é um choque. Sim. Né? Ou o seriado da Globo. A Globo, por que a Globo é tão atacada por ele? Essa coisa do multiculturalismo, do marxismo cultural. E por trás você tem uma relação muito forte do fundamentalismo com a própria defesa do neoliberalismo. O mais grave é isso. Porque eles estão fazendo contra o povo e uma parcela do povo apoiando. Isso. Não se dá conta que... Contra o povo e usando o povo. Essa coisa que eles vão ter emprego, vão ter sucesso na vida, essa teologia neopentecostal de prosperidade, certo? É um engodo, porque a política econômica e as reformas que estão sendo feitas não os levará, certo, à justiça social, porque se desmonta o Estado bem-estar. Porque nós precisamos observar, primeiro, que o Brasil é um país desenvolvido e rico. Se dividir a riqueza no Brasil, nós temos R$15 mil por mês para cada família. Eu acho que isso é só hipotético mesmo, um argumento. Um argumento. Não é de autoridade, porque é real, né? Mas é um argumento. Sim. Não se faz assim. Né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a estrutura tributária de juros agrava isso. E agora a estrutura do mercado de trabalho e salarial vai agravar isso. E se você desconstitui a Bolsa Família, a LOAS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, se você discute Minha Casa Minha Vida, a saúde pública, é uma rede de proteção social, né? É uma conquista que nós tivemos. Como nós temos banco público, estatais e um Estado com vocação para ser um instrumento de desenvolvimento. A China se desenvolveu porque ele é um Estado que compreendeu o papel do mercado, mas incluiu o povo na sua estratégia e tem um desenvolvimento autônomo, controla as suas finanças, controla a poupança, né? E só aceita qualquer tipo de acordo desde que tenha acesso à tecnologia. Você só pode ter acesso ao mercado chinês, que é uma grande riqueza, porque o Brasil tem a riqueza além do mercado, que são 200 milhões, poucos países do mundo têm mais de 100 milhões de habitantes, tem um mercado maior que 50 milhões de pessoas, são poucos. Poucos países do mundo têm indústria de base, o Brasil tem. Poucos países do mundo têm desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil tem, tanto tem que a Petrobras provou que tem, a Embraer provou que tem, nós enriquecemos urânio nesse país, né? Nós temos capacidade, já tivemos uma indústria bélica já igual dos países desenvolvidos. Então, essas condições do Brasil, essa riqueza do Brasil, né, é a nossa força, que eles estão desconstituindo. Né? Nós vamos ter que fazer uma... Tudo isso que você está colocando me faz pensar que o golpe que nós sofremos em 64 e o golpe que sofremos em 2016 é exatamente porque tanto o governo Goulart quanto o governo Dilma, representando o projeto do PT, faziam enfrentamento ao modelo de capitalismo das elites nacionais e internacionais. Exatamente. O resto é pretexto. Sim. Corrupção. O golpe de 64 foi dado contra a corrupção em primeiro lugar. É isso, eu gostaria exatamente que você colocasse isso, porque o Mar de Lama passava embaixo do catete. O Jânio ia acabar com a corrupção e o Collor. Parece piada hoje. Sim. Parece piada. E eles agora usaram a corrupção de não que não houvesse corrupção e nós não tivéssemos responsabilidade. Você tem a corrupção e a criminalização. Né? E eu quero entrar exatamente nesse ponto aí para pegar um pouco da tua trajetória. Para criminalizar
lideranças do PT e o PT. Tanto é que ninguém acusa o PSDB de organização criminosa. O PSDB tem 3 governadores de São Paulo investigados, senadores, governador de Goiás, governador de Paraná, governador de Mato Grosso do Sul, governador de São Paulo e de Minas. O ex-candidato a presidente da República e o ex-presidente, ex-governador Azevedo. Ninguém fala que é uma organização criminosa. Porque é evidente que o PT é uma organização criminosa. Até porque não tem um diretor da Petrobras do PT acusado de corrupção. Você pega o maior escândalo aí que é de Aécio. Né? Não quero nem citar nomes, porque ele tem a presunção da inocência. Foi correto o Senado não autorizar o afastamento e nem a prisão dele, nem caçar o mandato dele. O que foi errado foi fazer isso com o Delcídio. Sim. Foi errado fazer com o Delcídio. Mas eu coloco em relação a todo o processo de criminalização e mediatização. Né? Aí você tem a mídia que está em cima. Mais grave que a criminalização, como corrupto, organização criminosa, é a responsabilidade da crise que o país passou atribuída a nós. E a narrativa que nós não fizemos nada no Brasil, nós destruímos o Brasil. Que é um absurdo, né? Tanto é que, se isso fosse verdade, o Lula não teria 50 milhões de votos, nem o Haddad teria 31 e 47 depois, nem o PT seria o partido mais votado para a Câmara. E o preferido da população, né, brasileira. O problema nosso é que nós não temos força popular. Por isso que teve o golpe, por isso que teve a prisão do Lula. Então esse é um problema que as esquerdas, o PT, tem que se debruçar sobre ele. Porque nós saímos dos bairros, nós saímos do trabalho, da luta, do dia a dia. Que é natural acontecer isso. Os partidos, eles se burocratizam, a ala parlamentar, institucional. Porque nós também não tínhamos quadro para governar, fazer luta social e fazer atuação parlamentar. Porque nós viemos de repressão. Nós passamos 21 anos com a ditadura. Quanto atrasou a consolidação de instituições, de democracia no Brasil, de direitos, 21 anos de ditadura. Como também de 37 a 45, são 8 anos de ditadura, mas 21 são 30 anos de ditadura. Se você lembrar que de 30 a 34 foi o governo revolucionário, que nós vivemos a década de 10 e 20, estado de sítio praticamente, porque havia rebeliões no país o tempo todo. Houve uma revolta em São Paulo, uma revolução em São Paulo em 24. A cidade foi bombardeada pelas tropas federais. Miguel Costa levantou a força pública e os irmãos Távoras e vários outros tenentes levantaram partes do exército. A cidade foi bombardeada, uma cidade aberta. Os bairros operários foram bombardeados e os operários começaram a aderir, porque o anarco-sindicalismo veio junto com a migração. E a industrialização foi muito rápida no Brasil. A classe trabalhadora cresceu muito. O grande problema do Brasil é o lugar das classes trabalhadoras, não só no governo, no poder, mas na propriedade e riqueza econômica. Essa é a luta real no Brasil. A luta real é essa sempre. E o papel dos militares sempre foi do lado de lá, contra o povo. Mas, infelizmente, agora é contra a nação, porque o Exército já teve um papel nacionalista. Porque o Exército, até 64, era pluralista. Porque você tem que respeitar a concepção dos oficiais. Eles não podem fazer política partidária, mas eles podem ter suas ideias. Eles expulsaram todo mundo das Forças Armadas que não pensava como a direita, que deu o golpe em 64. Exatamente. Expulsaram ilegalmente, violando a Constituição. Não era só comunista, não, socialista, democrata, nacionalista, bastava não concordar com o golpe. Considerando esse viés do militarismo, o PT errou nos seus governos em relação a uma construção com esses militares, no sentido de apostar numa consciência mais nacionalista, porque há uma acusação, tipo, quando você pega a experiência hoje da Venezuela, há uma blindagem, né? E aí a acusação de que o PT não cumpriu bem o papel em relação a essa construção. Como é que você vê? Não pode comparar o Brasil com a Venezuela. O Lula chegou ao governo com minoria no parlamento. Todos os presidentes que governaram, progressistas de esquerda, chegaram ao governo com maioria no parlamento. O sistema político eleitoral brasileiro impede isso. Esse mínimo de 8, máximo de 70, significa que, em vez de eleger 92 deputados, o PT teria eleito 120. E a outra esquerda, em vez de eleger 40, teria elegido 60. Então nós teríamos 180 deputados e 200 deputados. Nós faria a maioria só com uma aliança. Um nível diferente. E também, o processo político da Venezuela tem outra história. É lógico, se você assume o governo, é derrubado num golpe de Estado, o povo se levanta, te dá o governo de volta e você reforma as Forças Armadas,
que o Perón não fez. Sim. Depois ele caiu. O Chávez fez. Por isso que ele não caiu. Mas o Maduro não está no governo por causa do apoio militar, ele está porque ele tem apoio popular também. Porque quando a direita faz manifestação de 300, 500 mil pessoas, ele põe 1 milhão na rua. Agora ele está mobilizando 2.300.000 milicianos, populares e militares para fazer manobras. Tem poder real. Sim. Nós não constituímos um poder real, popular. E erramos com relação às Forças Armadas. Por quê? Porque nós deixamos que o poder militar continuasse autônomo e à parte, quando não acima do civil. Porque a garantia da lei e a ordem que nós deixamos colocar na Constituição, nós votamos contra, mas colocaram na Constituição, isso foi um erro. Porque o presidente da República pode convocar. Os militares não estão para garantir a lei e a ordem. Quem garante a lei e a ordem é o parlamento. Quem é poder é o parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado, o Judiciário e o Executivo. Você não pode colocar que quem garante a lei e a ordem é as Forças Armadas. Então você colocou as Forças Armadas como um poder igual. Pois é, dentro desse sistema político que nós temos, eleitoral, há pessoas que dizem, olha, eu faria diferente do PT se chegasse lá. Mas seria possível fazer diferente dentro dessas condições? Seria possível fazer diferente dentro dessas condições. Por exemplo, demitir o comandante do Exército, mandar prender os generais que fizeram declarações políticas, mandar eles para a reserva. Porque você percebeu que está havendo chefe no Exército agora? O Vilas Boas é um chefe do Exército, ele está como assessor do Gabinete de Segurança Nacional do Heleno, mas ele fala em nome do Exército, manda um Twitter para o Supremo, para não dar habeas corpus Lula, o Estado-Maior se reúne e diz que não pode dar habeas corpus Lula, que faz aquela foto no dia da votação do habeas corpus. Sim. E agora o Heleno hoje convoca o povo para pressionar o Congresso, entendeu? Pressionar o Congresso tem direito constitucional de adotar aquelas medidas. Porque o Bolsonaro quer governar sem o Congresso, os militares querem governar sem o Congresso, querem governar sem imprensa livre, querem governar sem oposição, entendeu? Nós estamos voltando, por isso que a resposta do Rodrigo Maia foi forte. Entendeu? Você defende a ideia de que a gente está numa ditadura já? Não estamos na ditadura, mas há um risco real à nossa democracia. Porque o Bolsonaro não esconde isso, ele é sincero, ele prega abertamente isso. E, evidentemente, é uma militarização do governo. Sim. É claro. E os militares estão exercendo o poder político no país. Não é o Bolsonaro que está exercendo, os militares estão exercendo. Zé, já caminhando aqui para o nosso papo, a gente tem que caminhar ali para uma outra atividade. Eu vou chegar lá e vou falar 1 hora. É uma última questão. Você é um homem de resistência. Resistiu à ditadura militar e resiste hoje diante desse novo processo político e de encarceramento que você enfrentou. O que é necessário essa resistência e o que é que significa resistir para que tanto o jovem que não vivenciou a ditadura, que não acompanhou, que não leu os livros de história, mas também os jovens que não acompanharam o governo Lula, jovens que vieram depois do governo Lula, não entendem o que é que significou esse governo, o governo Dilma. Por que é necessário resistir? Por que é que você continua resistindo? Inclusive, nessa tua obra, Memórias, que a gente começou falando sobre isso, a memória é um caminho também de resistência. Queria que você colocasse um pouco para a gente. Você sabe que tem um ditado, né? Navegar é preciso, resistir é preciso, mas o que é necessário é lutar e combater. Sem luta, não há como construir uma alternativa. Quem faz a lei é a luta social. Os direitos sociais, os direitos políticos, nós temos foram conquistados durante décadas na luta. Então, o que me guia na vida é a luta e o combate, não é a resistência. A resistência é um momento. Agora é hora de construir uma alternativa a esse governo de extrema-direita e essa política ultraliberal tardia. Não deu certo em lugar nenhum. Olha o que aconteceu no Peru, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Argentina. Olha o que o Macri fez com a Argentina. Eles diziam que o Brasil precisava de um Macri, lembra? Na campanha de 18, como eles não estavam com que o Alckmin ia ser alternativa para disputar o segundo turno com o Lula ou com o Haddad, eles estavam nessa história do Macri brasileiro com o Macron brasileiro. Entendeu? Então, o mais importante que tem é você se posicionar na vida. É o problema de qual é o teu projeto de vida, qual é a tua visão da vida, como é que você vê o mundo, o universo, como é que você se posiciona. E
minha perspectiva é o lado daqueles que são injustiçados, oprimidos, explorados, ao lado da injustiça, contra a tirania, contra a opressão, que são os ideais do socialismo. E você tem que se guiar também pelo teu coração. Tem que se guiar pelo teu coração. Eu só me sinto vivendo quando eu estou lutando, quando eu tenho ideais, tenho sonhos. Fora disso, eu não me sinto vivendo. Essa é a minha mensagem, diria assim, para os jovens de hoje. E a cultura é a nossa força. Se você andar por Juazeiro, Petrolina e Juazeiro, se você andar pelos bairros de Salvador, de Recife, de São Paulo, você só vai ver música, dança, esporte, pintura, não é isso? Sim. Sons, né? Criação, né? Cinema. Então há uma força extraordinária no país. Bolsonaro não vencerá. A direita brasileira não ficará no governo. Nós vamos vencê-los. Mas para isso é preciso lutar e aprender com os erros do passado. Porque se nós sofremos tantas derrotas, nós não podemos continuar como se não tivesse acontecido nada. Temos que refletir sobre isso e tirar conclusões. Como é que em 2008 já era evidente que as redes eram um instrumento poderosíssimo? É como se a gente desconhecesse o papel do rádio e da televisão há 30, 40 anos atrás, 50, entendeu? Sim. Você não pode esquecer, mas nós desconhecemos. Chegamos em 2010, apanhamos de 10-0, não foi de 7-1, não. E estamos mal ainda em 2020, você sabe disso. São muitos desafios. Então, eu dou esse exemplo, e há outros, mas eu acho que os partidos estão tomando consciência. Tanto é que os partidos estão passando por reformas, por mudanças, tudo. O resto é tocar a vida. Para essa juventude, então, que não conheceu o golpe de 64, não conheceu o golpe hoje, para a tua filha, que vai também enfrentar esses desafios, qual é a mensagem final? Leia o livro Memórias Zé Dirceu, até porque eu escrevi esse primeiro volume com muita paixão, muito amor. Principalmente em memória daqueles que caíram, deram a única coisa que eles tinham, que era a vida. A coisa mais preciosa que existe. Pela liberdade do nosso povo, pela democracia. Zé, obrigado. Vou maravilha. Para você. Por favor. Arruma uma caneta. Gente, a gente agradece a você que nos acompanhou e peço a vocês que compartilhem esse vídeo, divulguem, falem sobre política, sobre democracia, construam conosco esse caminho tão necessário para o nosso país.